palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Palavras de esperança, Colossenses capítulo 2, 16 ao 23. Cuidado com apego às coisas materiais. Eu sou João Batista, com muita alegria venho ao seu encontro nessa manhã com as palavras de esperança. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas ou de luas novas ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida, sob pretexto de humildade, culto dos anjos. Desencaminham-se essas pessoas em suas próprias visões, cheias do vão orgulho de seu espírito materialista. Não se mantêm unidas à cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, porque ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo? Não pegues, não proves, não toques. Proibições essas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz, e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria enquanto exibem culto voluntário de humildade e austeridade corporal, mas não têm nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, resumidamente, Paulo está alertando a comunidade para tomar cuidado com o apego às coisas materiais, às regras humanas. Paulo não está falando das leis que nós temos hoje, por exemplo. Ninguém está mandando nenhum desobedecer às leis. Aqui a questão era entre os cristãos e os, como diz a expressão aqui, os doutores judaizantes, ou os doutores do judaísmo, porque eram muitas regras que se transformaram em leis a ser seguidas. Então Jesus vai dizer, olha, no sentido, eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la, né? Claro que está dizendo mais diretamente aos mandamentos, que não veio mudar os 10 mandamentos, mas veio colocar amor nesses 10 mandamentos de uma forma muito clara. Mas uma série de ações que Jesus tem durante o transcorrer da sua caminhada, da sua missão, fica muito claro. Quando ele vai chamar o povo de sepulcros caiados, por exemplo. Tá tudo bonito por fora, mas dentro tá um lixo. Quando ele cura alguém no sábado, e as pessoas e os doutores da lei, eles ficam irados. Ele vai dizer, no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? E ninguém consegue dar uma resposta, e ele dá ordem para o homem, e o homem fica curado. Então, são várias situações que Jesus vem dizer, olha, eu vim mudar tudo isso, porque eu não quero um culto espiritual, eu não quero um culto material, apenas da boca para fora. O amor a Deus se demonstra com aquilo que está no coração. Não podemos, então por isso nós temos que ter muito cuidado com esse apego às coisas materiais, muito, porque muitas das vezes o apego desordenado àquilo que é material, aquilo que é terreno, acaba nos roubando o céu. Amados, hoje a leitura ela vem falar de um falso ascetismo. O que é esse falso ascetismo? É um falso ascese, uma falta meditação, é uma falsa vivência daquilo que é espiritual. Às vezes tem tantas regras para ser seguido que a gente acaba não conseguindo rezar. Isso não pode, 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 isso não pode. E eu pergunto a você, tá certo isso? Então, muitas das vezes há um controle de tudo que se faz
e a unção fica longe, fica a quilômetros. Então há um culto a Deus externo, mas na prática eu não consigo viver a minha fé, aquilo que eu realmente acredito. Paulo vai dizer: não se mantêm unidas a cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme o crescimento disposto por Deus. Ou seja, o que vai manter o povo unido, né, na cabeça que é Cristo e o corpo é a igreja, o que vai manter tudo isso ligado, né, nas junturas e articulações, é a certeza da disposição para fazer a vontade de Deus. O que mantém uma comunidade de pessoas tão diferentes unidas? Deus. Senão, primeira situação, você sai no tapa com o sujeito. Isso de acordo com aquilo que é humano. Então, quando nós estamos em comunidade, nós temos que olhar as situações mais pela questão espiritual do que aquilo que é material, né? E às vezes nós invertemos muito as coisas. Nós damos mais atenção ao material do que àquilo que é espiritual. E o versículo 20 vai dizer assim: se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, porque ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo. Paulo não está falando que ninguém não vive no mundo, não, mas ele quer dizer, vocês não vivem mais segundo a vontade do mundo, quer dizer, fazendo as vontades do mundo, vocês vivem segundo a vontade de Deus. Então, se você segue as vontades de Deus, é a Deus que vocês devem seguir, ser fiel a Ele. Aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele orienta, é Deus que nós devemos seguir. Repito, Paulo não está pedindo para ninguém desobedecer às leis civis, e sim aquilo que o judaísmo, no caso, impunha também àqueles que não eram do judaísmo. Então, se eles querem seguir as regras, é com eles, né? Isso não é para os cristãos. Do mesmo jeito, tem coisa que eu prego aqui, que a igreja ensina, que é para os cristãos, né? A igreja está dizendo, olha, vou citar só um exemplo aqui. A igreja católica acredita na ressurreição, ela prega a ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Não é a reencarnação. Agora, aqueles que creem na reencarnação, que são de outras religiões, não vão acolher aquilo que a igreja está dizendo. Por quê? Porque eles não são da igreja católica. Do mesmo jeito que aqueles que são católicos precisam seguir aquilo que a igreja orienta. Eu não concordo que padre não case. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Você não tem nem que ficar falando isso. Por quê? Porque é uma norma da igreja. Se é católico, então você tem que ser obediente ao que a igreja está dizendo. Eu não concordo falar da Assunção de Nossa Senhora, da Imaculada, da Maria como Imaculada. Meu irmão, você é católico? Se você isso é um dogma de fé. Então, ponto final. Nós não vamos ficar questionando aquilo que a igreja levou anos e anos e anos para dizer para nós, para entregar tudo mastigadinho, está aqui. Essa é uma verdade de fé. Entende, meus irmãos? Desapegue-se daquilo que é humano. Mas isso não é possível humanamente falando. E Deus precisa de ação humana? Não, Deus age no impossível mesmo. Quantas coisas que nós lemos na palavra, que humanamente falando, todos nós, ninguém acredita, mas nós confiamos e acreditamos porque sabemos da verdade da palavra, daquilo que Deus é capaz de fazer, porque Deus é o Deus do impossível. Se nós vivemos a nossa fé baseada apenas em coisas humanas, naquilo que é o raciocínio lógico do humano, nossa fé vai morrer. Porque acreditar em Deus é acreditar no seu sobrenatural. É na sua ação poderosa que se manifesta acima de todas as ordens humanas, de tudo aquilo que é humano. Deus é o Deus de milagres, é o Deus do impossível. Ou eu creio, ou eu não creio. Com Deus não tem como acreditar pela metade, meu irmão. Deus, ou eu acredito, ou eu não acredito. Não tem jeito. Versículo 22 termina dizendo: proibições estas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz, e que não passam de normas e doutrinas humanas. Ou seja, mais uma vez Paulo criticando, não é para seguir essas normas humanas, vocês vão seguir a lei de Deus. A lei de Deus manda amar, a lei de Deus manda amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Então é a lei de Deus que nós vamos seguir, não a lei humana, no sentido das leis relacionadas à fé. Volto a dizer, elas podem ser dúvida para dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário, humildade e austeridade corporal, mas não têm valor real e só servem para satisfazer a carne. Então,
Paulo está terminando dizendo que, olha, esse monte de lei, esse monte de regra que eles inventaram, que não vai servir para nós que somos cristãos, pois que Cristo morreu, nós morremos com Ele, se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, essas regras humanas para viver a fé não têm valor real, elas só servem para satisfazer a carne, entende? Satisfazer a vontade daqueles que criaram essas leis, essas regras. Então, meus amados irmãos, a palavra hoje, resumidamente, ela quer dizer para você e para mim: desapegue-se daquilo que é material e abrace aquilo que é espiritual, aquilo que é definitivo, aquilo que vai ficar para toda a eternidade. Jesus ele faz uma crítica no momento lá da preocupação deles em, por exemplo, seus discípulos comem sem lavar as mãos, a lei manda lavar. Hoje nós sabemos que isso é uma questão de higiene, mas não é uma questão de lei, é uma questão de higiene, de saúde. Então, meus amados irmãos, Jesus vai dizer, olha, o que mancha o homem não é o que entra, não. O que mancha o homem é o que sai do seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Como está o seu coração? Quais são as palavras que têm saído de sua boca? De bênção? De maldição, de alegria, de murmuração, de vitória, de derrota, de tristeza, de alegria? Quais são as palavras que têm saído aí da sua boca? A boca fala o que o coração está cheio, meu irmão. Você tem sido aquele muito apegado com as coisas materiais? Hoje é o dia de dizer para Deus, eis aqui minha vida. E me dá a graça de cuidar para que eu me apegue às coisas do céu, aquilo que não passa. A sequência da leitura de Colossenses 3, ela vai explicar ainda muito melhor a leitura de hoje. Ela é uma continuidade, porque ela vai dizer, buscar as coisas do alto. Então amanhã você vai perceber que coisa linda a sequência dessa leitura e toda a riqueza do que ela vai dizer para você e para mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu rezo nesse instante pedindo ao Senhor, dai-nos a graça, Jesus, de um coração manso e humilde, que ame ao Senhor acima de todas as coisas, que busque as coisas do alto, que busque aquilo que é eterno, aquilo que não passa, que nós tenhamos o privilégio e a graça de abraçar aquilo que não passa e viver nesse mundo com as coisas que passam, sabendo usufruir de cada uma, com respeito, com dignidade, mas com olhar voltado para o céu. Nós buscamos as coisas do alto. Nesse dia, com muito carinho dedicado à Virgem Maria, pedimos pelas mãos de Nossa Senhora, que se apegou com todo amor e com toda fidelidade às coisas eternas, às coisas do alto. Que nós também sejamos apaixonados pelo céu e busquemos com todo empenho a nossa meta, que é a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, que Deus abençoe você. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.